Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Que o agro é um segmento crucial na economia brasileira, ninguém duvida, não é? Mas o que muita gente não sabe é a importância de uma outra indústria gigantesca que afeta diretamente o que a gente come e o quanto a gente paga por isso, não é, Arthur? Exatamente, Dalva. Nós estamos falando da indústria de fertilizantes. Como o próprio nome sugere, esses produtos são compostos químicos que aumentam a quantidade de nutrientes do solo e vem daí o aumento da produtividade. E aqui no Brasil, a importação de fertilizantes tem aumentado consideravelmente. Agora o governo federal tem tentado frear essa independência internacional, Dalva. Bem lembrado, Arthur. No início de março foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes com medidas para os próximos 28 anos, focada em diminuir a importação e aumentar a produção nacional. Fato é que parte dos insumos que chegam ao Brasil passa pelo Maranhão. Aqui no estado, o Porto do Itaqui, em São Luís, movimentou mais de 3 milhões de toneladas de fertilizantes no ano passado. E havia, lá em meados de outubro de 2021, a expectativa de que o ano se encerrasse com essa marca superada, com base em duas principais razões: a continuidade do crescimento da produção agrícola no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e também com a entrada em operação do terminal de fertilizantes da Cope, a companhia operadora portuária do Itaqui. Acompanhe. Nunca antes se falou tanto sobre fertilizantes no Brasil como agora. A razão? As possíveis consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia para diversos setores da economia, com destaque para o agronegócio brasileiro. Só esses dois países eles representam mais de 20% da demanda de fertilizante que é consumida no Brasil, principalmente de elementos potássicos, sendo a Rússia também um importante fornecedor de matéria-prima, gás, que serve para fabricação de outros produtos fertilizantes. No ano passado o Brasil importou quase 40 bilhões de toneladas, o Itaqui representou aproximadamente 3,3 milhões, um crescimento de quase 20%, né, em relação a 2020. Então, é um mercado que vem respondendo ao crescimento do setor agro e, em função disso, também tem havido uma necessidade maior de importação de fertilizantes. A guerra acontece bem distante do Brasil, mas para a economia do país, as ameaças são reais em diversos segmentos. Mas essa guerra que está tão longe, ela está gerando um impacto no comércio mundial e também no comércio brasileiro, no comércio exterior brasileiro. A Rússia, de fato, ela tem um peso muito relevante em algumas categorias no comércio internacional. A Rússia é responsável por 13% do comércio internacional de fertilizantes, 9% de combustíveis minerais e 7% dos grãos. O que nós estamos vendo de diferente nesta guerra? Nós estamos vendo um novo capítulo sendo construído em torno do que está se convencionando chamar guerra econômica. Toda essa preocupação existe por causa da chamada guerra econômica estabelecida por diversos países na tentativa de inibir as ações militares da Rússia. São sanções que sufocam a economia russa, mas que impactam muitas outras cadeias produtivas por tabela, especialmente nas nações que são dependentes de suprimentos alimentares, caso do Brasil. 23% da importação de fertilizante que o Brasil utiliza vem da Rússia. E 40% das exportações para a Rússia são das nossas principais pautas de exportação: soja, carne e amendoim. Então, isso realmente é relevante para a nossa economia. Na verdade, pouco se mudou em relação às cadeias de suprimentos internacionais e, no caso de fertilizantes, continuamos exatamente com a mesma dependência de antes da pandemia. Até o momento, quem atua no setor de importação de fertilizantes e de logística para a distribuição desses insumos indispensáveis à agricultura garante que não há ainda impactos relevantes. A VLI acompanha ativamente junto com clientes e parceiros e, por hora, não houve mudanças nem grandes impactos na chegada de navios de fertilizantes aos portos brasileiros. No Porto do Itaqui, a Cope e a VLI Logística se preparam para avançar com a importação de fertilizantes em parceria
já no segundo semestre deste ano. Esta parceria entre COPE e VLI contempla a construção de um novo ramal ferroviário no Porto do Itaqui e a construção de um terminal intermodal em Palmeirante, no Tocantins. Esta parceria busca, principalmente, atender à alta demanda de fertilizantes desta nova fronteira agrícola. O momento é de cautela, tá? Mas ao mesmo tempo de planejamento. E a COPE aqui no Porto do Itaqui, ela tem investido ao longo dos últimos anos na melhoria da capacidade de descarga de fertilizantes no porto. Bom, grande parte dos fertilizantes que chegam ao Brasil vem principalmente da Rússia, da China, do Canadá, do Marrocos e da Bielorrússia. Completam a lista dos 10 maiores exportadores de fertilizantes para o Brasil, Estados Unidos, Catar, Israel, Egito e Alemanha. Isso de acordo com dados do Ministério da Economia obtidos em 2021. E como a gente sabe, Arthur, a Rússia hoje é protagonista de uma guerra, não é? Pois é, Dalva. E com isso a própria Europa está estremecida. A União Europeia e os países aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, têm tentado sufocar a economia russa. E nesse contexto, a posição brasileira é divergente da norte-americana. Por exemplo, o Ministério da Agricultura defende que adubos e fertilizantes sejam excluídos da lista de sanções contra países produtores como a Rússia e a Bielorrússia. Já os Estados Unidos apontam uma outra saída, que é o subsídio desses insumos para os seus produtores. Então, hoje aqui nós vamos analisar mais a fundo esse assunto e vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Nós temos a presença aqui de Ivana Machado, que é pesquisadora da Embrapa Cocais. Boa noite, Ivana. Boa noite, Arthur. Boa noite, Dalva. Boa noite, Jailson. Boa noite também especial a todos que estão nos assistindo no dia de hoje. E eu quero aproveitar, em nome da Embrapa, agradecer pelo convite que nos foi feito para falar de um tema que, sem sombra de dúvidas, é muito importante para o agronegócio brasileiro. Satisfação. Muito obrigada. Tudo bem. E também aqui, mais uma vez conosco, nosso habitual convidado, Jailson Dois, diretor de operações do Porto de Itaqui. O Porto é tão importante para a nossa economia que, reiteradamente, esse convite chega, né, Jailson? Obrigado pelo convite. Boa noite, Dalva, Ivana e Arthur. Mais um prazer estar de novo aqui discutindo. A primeira vez foi fertilizante, voltamos com fertilizante. E ele é um insumo principal do agronegócio. O Itaqui, como a gente chama, do Arco Norte, é um dos principais portos ou o principal porto do Arco Norte, tanto na exportação de grãos quanto no recebimento de fertilizante. Então isso é primordial para toda essa cadeia que está no Mato Piba. Pois é, ano passado, Dalva, a gente fez um programa aqui sobre fertilizantes em função da inauguração do terminal da COPE, né, que ia aumentar a capacidade do Porto aqui de importar fertilizantes. E agora nós estamos falando de um risco de ficar sem fertilizante por conta da guerra da Ucrânia. Né? E é interessante a gente perceber que a gente trouxe esse assunto para cá, claro, com essa expectativa, com esse olhar, em outubro de 2021, agora em 2022, eclode essa guerra, o nosso ângulo, o gancho, o olhar, ele muda. E a gente, então, passa a ver muita gente falando sobre o mesmo assunto. Acho que nunca antes se falou tanto sobre fertilizantes, especialmente aqui no Brasil e com esse olhar para o agro, né? Então, para começar o papo, acho que a gente quer ouvir vocês. O que vocês avaliam, como vocês enxergam esse cenário. Ivana e Jailson, fiquem à vontade para decidir quem começa. Então, vamos pelo recebimento. Em 2017, o Itaqui movimentava aproximadamente 1,5 milhão e não se falava no projeto da COPE. E esse 1,5 milhão de toneladas de fertilizante com todos os compostos, né? Potássio, cloreto, KCl. E em 2018, quando nós anunciamos que estava em fase de estudo o projeto da COPE, esse número já subiu para 1.800. Então ele vinha 3 anos antes de 2017 com 1,5 milhão estacionado, só no anúncio já foi para 1.800.000. De lá para cá, no ano passado, foram 3.200.000. Isso em função dos investimentos. A COPE fez um investimento de aproximadamente 100 milhões, está fazendo algo em torno de mais 40 numa linha férrea que até então no projeto não estava. O projeto tinha sido desenhado para 3,5, já está indo para 5,5 milhões de toneladas a partir... Por conta dessa linha férrea? Por conta da linha férrea e de um investimento que eles estão fazendo exatamente igual lá em Palmeirante, no Tocantins.
Então, parte do fertilizante que saía daqui de caminhão, agora ele vai ter uma entrepostagem em Palmeirante e vai conseguir atingir todo o noroeste do Mato Grosso, que é onde está a grande fronteira agrícola brasileira. Isso vai facilitar bastante, sem contar com a FICO, quando estiver pronta. Então, nós acreditamos que é momentâneo, é uma questão geopolítica, mas o próprio agronegócio ele vai achar alternativa de outros mercados. Se não for da Rússia, da Bielorrússia, vai trazer alguma coisa do Canadá. Resta saber se o Canadá vai ter condições de suprir toda essa necessidade fora o mercado que ele já atendia. Mas o fato é que uma hora a guerra acaba, não existe nada mais estratégico do que alimento. Então, assim, China precisa do alimento. 57%, 60% do que nós exportamos de grãos vai para a China. E se faltar um insumo, falta o grão, daqui a pouco nós estamos colocando mais um ingrediente nessa questão geopolítica que a China vai dizer, olha, tem 1,3, 1,4 bi para alimentar. Essa questão é bem complexa. Bem delicada. Mas, Ivana, nós temos aproximadamente 300 milhões de hectares de terras agricultáveis no Brasil. Como é que a Embrapa enxerga essa dependência do Brasil na importação de fertilizantes? Então, na verdade, essa dependência ela não é de hoje, é uma dependência antiga, né? O Brasil ele fez a opção em não investir em produção de fertilizantes próprios, né? Então, o Brasil lá atrás ele fez essa escolha por importar os fertilizantes, né? Sobretudo os fertilizantes potássicos, que geralmente é o gargalo do agronegócio. Para você ter uma ideia, a Petrobras, que é uma empresa nacional, maior empresa de produção de gás e óleo do mundo, né, que nós temos, parou de produzir adubos nitrogenados, já faz algum tempo também que não tem investimento. Então, assim, essa questão da dependência, ela é antiga. Só complementando também o que nosso colega comentou a respeito da questão da demanda dos fertilizantes, acontece que o agronegócio brasileiro ele cresceu de certa forma graças ao avanço do bioma cerrado, né? Então a gente conseguiu produzir em áreas que antigamente não se produziam, né? Áreas tidas como pobres, né? De fertilidade do solo pobre, né? Bastante solos, bastante intemperizados e ácidos. Então quando a gente avançou para essas áreas, a necessidade dos fertilizantes foi evidente. Né? Então a gente precisou enriquecer esses solos, né? Que geologicamente eles já são de baixa fertilidade. Aliado a isso, para a gente impedir que avance em novas áreas, você tem que otimizar as áreas já existentes, as áreas agricultáveis. Então é o uso dos fertilizantes que cabe responder a isso. A Embrapa, ela tem várias tecnologias quanto ao uso de fertilizantes. Então, tem as questões das fontes alternativas, que a gente vai falar mais para frente, eu acredito, que também é uma forma de complementar a questão dos fertilizantes minerais. Então, assim, é possível, a gente não está... nós não estamos desatentos em relação ao que está acontecendo, pelo contrário, cada vez mais a empresa, ela aglutina seus pesquisadores em prol de uma eficiência, de um aumento de eficiência do uso dos fertilizantes e propõe tecnologias para levar o produtor rural para sanar qualquer dificuldade em relação a isso. Muito bem, mas existe uma questão que é a preocupação com o futuro, essa dependência aumentar ainda mais por conta do que você falou. Mas acho que a gente pode falar isso no próximo bloco, né, Dalva? Claro, a gente deixa então para o próximo bloco, vamos explorar um pouquinho mais as possíveis consequências, os possíveis desdobramentos, caso haja algum tipo de desabastecimento e o agronegócio como um todo acabe sentindo isso e passando para a gente de volta preços mais altos, que é o que ninguém quer, né? Mas é o que todo mundo teme. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais, então, sobre a indústria de fertilizantes. É já já.